Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Obrigado pela presença dos nossos irmãos, obrigado pela presença dos amigos. A família é um tema muito propício para a época em que estamos vivendo, não só pelo fato de, nesse mês se comemorar, né? Já se comemorou o Dia das Mães, mas porque a família é a célula mais importante da sociedade. E como o nosso irmão disse, a maçonaria é uma família e a maçonaria preserva a família. O nosso intuito aqui hoje não é fazer uma palestra, o nosso intuito aqui hoje é fazer um bate-papo. Para a gente começar a falar um pouco de família, vamos dar um pulinho lá no 4º mandamento. Quem se lembra qual é o 4º mandamento? Nós temos 10. O 4º mandamento, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Todas as religiões, todas as grandes filosofias da humanidade, tocam muito nesse ponto da questão da família. As religiões do Oriente e as religiões do Ocidente, todas elas falam da questão de se preservar a família. Quando a gente fala em honrar pai e mãe, algumas coisas precisam vir à nossa mente. Pitágoras dizia o seguinte em 570 a.C. Observa o teu culto à família e cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Esta frase é emblemática, ela é conhecidíssima. E Allan Kardec, na questão 774 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior diz o seguinte para Kardec: os liames são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Então nós temos 3 épocas diferentes. O Antigo Testamento, nós temos o conceito grego, pitagórico, e nós temos, na era, vamos dizer assim, já na era moderna, o conceito que Allan Kardec trouxe para que a gente pudesse ter um entendimento maior sobre a questão das responsabilidades com a família. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos fazer uma rápida abordagem nesses 2 períodos do Antigo Testamento e da fase grega, por volta de 500 e pouco antes de Cristo. O 4º mandamento, sendo um mandamento, ele expressa uma ordem, é modo imperativo. Quando Moisés trouxe lá o decálogo e dizia, não matarás, não roubarás, não furtarás, na verdade ele estava falando o quê? Por mais que se queira fazer essas coisas, a gente não consegue. Mas espera aí, não matarás e está cheio de gente matando? Matando sim, o corpo físico, mas não vai matar o espírito. O decálogo ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E quando ele pede para que a gente honre pai e mãe, não é uma opção, é uma ordem. Porque se não se estabelece esse vínculo com a família, se as religiões não estabelecerem este vínculo com a família, elas por si só já nascem falidas. Elas não duram muito tempo. A pergunta que eu faço é o que significa honrar pai e mãe? O que vocês acham? Honrar pode ser valorizar, estimar e considerar. Muito bem. Eu honro ou eu obedeço aos meus pais? O que vocês acham? Existe diferença em honrar e obedecer? Começa obedecendo, depois honra. Que mais? Será que honrar e obedecer é a mesma coisa? Um é complemento do outro. Será que todo filho que obedece o seu pai ou a sua mãe, ele está honrando esse pai e essa mãe? O que vocês acham? Porque se eu obedecer... Olha, obedecer pode ser algo imposto. Eu posso obedecer por medo. Mas eu posso não valorizar, não estimar e não considerar meu pai ou a minha mãe.
ou o meu tutelar. Eu obedeço por coação, eu obedeço por imposição, eu obedeço por medo, mas eu posso não honrar. E a nossa sociedade hoje mostra que obedecer pai e mãe não é o suficiente. Se eu não honrar, se eu não valorizar, está tudo errado. Então, nem sempre o filho que obedece o seu pai, ele o estima ou ele o valoriza. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele pode apunhalar esse pai pelas costas. Concordam ou discordam? Em Deuteronômio 21, 18, sabe o que está escrito lá? Que todo filho rebelde, ele deve ser levado aos portões de Israel e apedrejado até a morte. Já pensou se isso funcionasse? E é uma lei. Por que não se faz isso? Todo filho beberrão, todo filho malcriado, que não obedece, que não honra o seu pai, deve ser levado aos portões de Israel e ser apedrejado até a morte. Isso é uma determinação de Moisés. São as leis civis. Pegou isso? Não pegou nem lá. E não pega em lugar nenhum, é óbvio. Mas essa era uma maneira de se estabelecer a um povo bruto, brutalizado, uma ordem. Porque eles não entendiam muito bem isso. A sociedade judaica, ela trata a questão da família de uma forma muito forte. Os laços familiares são muito fortes. Então, na infância, apesar de todas as brincadeiras, as crianças são encaminhadas ao trabalho. As meninas, serviço doméstico. Os meninos acompanhavam o pai, pastoreando ovelhas, enfim, fazendo uma série de tarefas que estavam destinadas aos homens. E é muito curioso o seguinte, a educação dos filhos não era, né? Ela é uma prioridade. O conceito de espiritualidade na sociedade judaica para os filhos é muito importante, porque se estabelece uma ligação com as nossas origens. São coisas que muitas vezes nós não herdamos. Esse conceito de você trazer a religião para os seus filhos. Nós costumamos falar isso muito dentro das nossas casas espíritas, o seguinte, para os pais, se a religião é boa para você, ela tem que ser boa para o seu filho. Não, eu vou esperar o meu filho alcançar os 21 anos, lá ele escolhe. É um risco muito grande. É um dever e uma obrigação dos pais dar a formação religiosa aos filhos, a não ser que ele não tenha. Há 9 anos atrás, uma professora me disse o seguinte, eu não vou criar o meu filho dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita para ele virar uma pessoa bitolada, um fanático religioso. O meu filho eu vou levar ao shopping, o meu filho eu vou levar ao jogo, o meu filho vai brincar com os amigos na rua. Tudo isso faz parte da vida. Mas não dar uma religião. Nesses tempos, reencontrando essa pessoa, eu perguntei a ela, como vai o seu filho? Sabe qual foi a resposta? Morto. Pelo tráfico. Essa é uma dura realidade que todos nós estamos enfrentando. Não trazer valores, não trazer conceitos religiosos aos nossos filhos, mas ele não quer ir. Se o seu filho estiver doente, à beira da morte, ou qualquer outra doença, nós vamos levá-lo ao médico, queira ou não. Se ele precisar tomar um remédio, eu não quero porque é ruim. Vai ter que tomar porque é dever dos pais preservar a integridade física e moral dos filhos. Por que não dar uma religião? O filho dessa professora está morto, porque ela achava que seria criar uma criança bitolada dentro do conceito religioso. E quando eu falo de centro espírita, é budismo, é qualquer outra religião que o pai tenha. Mas os conceitos devem ser passados, para que a nossa sociedade tenha uma outra cara. E na sociedade judaica, o casamento era uma negociação entre os pais dos noivos, né? Não era um casamento por afinidade, era o casamento negócio, né? Mas isso era uma forma de se obrigar a preservar a instituição família. Alguns se casavam com uma única mulher e outros tinham mais. Olha que coisa boa, né? O marido ter várias mulheres. É uma maravilha isso para o homem, né?
Ontem, hoje é terça, domingo passou uma reportagem sobre um senhor lá no Nordeste, que ele é casado com 3 mulheres. Quem assistiu? 3 mulheres. Ele não é casado, ele é ajuntado, né? Porque legalmente isso não pode, né? Não é nem bigamia, é trigamia. E as 3 são irmãs. Agora, sabe o que é curioso? Podem pesquisar, eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa, todos esses casos, pelo menos em sua maioria, do homem que tem mais de uma mulher, a maioria dessas mulheres não tem cultura, a maioria dessas mulheres são subservientes, elas quase não raciocinam, elas são talhadas para aquilo. Eu queria ver se o cara casasse com uma advogada, uma médica e uma psicóloga. Acha que ia dar certo? Ou uma jornalista? Já pensou? Ele não casava, né? Ele não casaria. Por quê? Porque essas pessoas têm instrução. É legal em alguns países? É legal, mas não é moral. Então isso era uma coisa muito comum, né? Na sociedade judaica, a mulher ela valia apenas a metade de um homem. Sabiam que vocês só valiam metade de um homem? Verdade. Olha lá, o venerável mestre. É bíblico, hein, gente? Não sou eu que estou falando, isso é bíblico. Tá bom? Elas eram educadas e criadas para serem donas de casa. É óbvio que na sociedade judaica nós tivemos exceções, como Miriam, Débora, Hulda e Esther. Elas foram exceções, porque foram mulheres valorosas. Elas foram mulheres que foram líderes. Elas ergueram, ajudaram a construir a sua nação. Mas eram exceções. Uma coisa muito curiosa. Quem se lembra do episódio da mulher adúltera, em João 8, 3 a 11? Que Jesus fala para a mulher adúltera? Em Deuteronômio está escrito o seguinte: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Só que notem que o episódio da mulher adúltera só aparece quem? Cadê o homem dessa história? Onde ele está? Porque ela não traiu sozinha. Ela não traiu seu marido com uma estátua. Ela traiu com um homem. Só que quem estava lá para ser apedrejada? A mulher. E cadê o homem dessa história? A lei manda que tanto o homem como a mulher sejam apedrejados. E sabiamente o mestre dos mestres, riscando ao chão, olha para todos e diz: o quê? Fala aqui. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantos daqueles não traíam suas mulheres? A lei judaica só valia para os homens. Como muitas leis só valem para os homens. Na Grécia arcaica, aproximadamente no século 8 a.C. até o século 6, as mulheres eram respeitadas e valorizadas. Por quê? Porque elas têm o poder da fecundação. E elas escolhiam os seus parceiros. Só que isso foi mudando, porque na Grécia Antiga, que já é mais próximo, em Atenas, ela era posse do seu marido. Em Esparta, que era uma província lá extremamente bélica, ela era voltada para ser educada também, até de forma atlética. Então, uma coisa curiosa, e esse episódio de Atenas, por elas serem submissas, gerou até uma música aqui no Brasil. Mulheres de Atenas, né? Ou a famosa Amélia. As nossas heranças culturais são maravilhosas. Olha que provérbio lindo esse. Em cada 10 mulheres existe apenas uma alma. Tá vendo? Nem alma vocês tinham. Em algum momento da criação, nós homens, facilitamos a vida de vocês, hein? Nós demos uma alma para vocês. Não vamos muito longe. Santo Agostinho dizia que a mulher é uma besta insegura e instável, como se a sua mãe não merecesse o menor respeito. Então essas eram as nossas heranças, essas são as nossas heranças. A mulher é um homem incompleto, um ser ocasional.
Olha, não fui eu que escrevi essas coisas, tá? Então, quando eu sair, por favor, vocês me deixem ir embora, normal. Não fui eu que escrevi isso. Isso vocês podem pesquisar na internet. Mas isso é fruto de uma cultura machista que imperou